Graça e paz, igreja, bom dia. Vou querer estar iniciando, lendo alguns versículos de Salmo. Salmo 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. 20. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. 21. No Senhor se alegrará o nosso coração, já que em seu santo nome colocaremos toda a nossa fé. E o 22. Derrama sobre nós a tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em Ti depositamos. Estamos retornando do nosso recesso, como o pastor falou mais cedo. Deus nos levou e nos trouxe em paz para o Rio. E voltamos agora para as nossas atividades, os nossos compromissos aqui da igreja. E quando o convite da pastora veio com clamor, assim como já é de rotineiro da gente estar participando, veio a pergunta para Deus: o que eu devo ministrar? O que eu devo falar que o Senhor tem feito na minha vida? E isso me remeteu a justamente um ano atrás, em janeiro do ano passado, que eu passei pela mesma situação, mas o contexto do que a gente estava vivendo era muito diferente. Ali, como eu trouxe no meu testemunho, eu estava me formando, e ali eu trouxe a fidelidade de Deus em todo o processo da minha graduação, de toda a minha devoção a Deus, e por eu ser grata por aquele momento de estar ali trazendo a minha colação. E só que com isso veio o desemprego. Como diz o Andrew, eu entrei para estatística, me formei, acabou o estágio, fiquei desempregada. E um dos meus questionamentos, bem entre aspas, para Deus era: e o emprego, Deus, como que vai chegar, como que vai acontecer? E muitas outras coisas também que estavam passando na nossa vida. Nosso lado também sentimental, nosso lado como família, se o Senhor ia nos abençoar com uma gestação, se estava próxima, tão desejada, se ia chegar ou não. No nosso âmbito espiritual, se a gente estava agradando a Deus ao nosso servir, tanto no Ministério de Jovens quanto no Ministério Infantil. E, amém, os meses foram se passando, o emprego não chegou, muitos nãos vieram, o negativo também veio, e para o nosso presente nós recebemos uma gestação em abril do ano passado. E calma, pastora, tem um longo caminho pela frente. E junto desse positivo vieram muitas coisas juntas, vieram muitas expectativas, muitas alegrias, mas também muitos medos do que era desconhecido, não só por nós, né? Porque Deus estava na frente e sabia de tudo aquilo que a gente ia passar. E aí veio toda aquela alegria, toda aquela felicidade, e a primeira ultrassom veio, só que com ela veio um diagnóstico não tão feliz, que o saco gestacional estava com a vesícula viteriana, mas o embrião não estava sendo visualizado. Afinal das contas, era a idade gestacional que eu estava, não estava batendo com a do embrião. Bateu o desespero, o médico tranquilizou a gente, falou que era normal, que às vezes poderia estar um pouquinho atrasado, para voltar depois, refazer a ultra e tudo mais, beleza. Passaram-se as semanas com muito sofrimento, com muita dor, com muita espera, e fomos para a segunda ultra. E essa ultra não foi também um resultado positivo como a gente queria. Não veio o diagnóstico final fechado, mas com a experiência da médica, ela falou que a probabilidade de que aquela gestação não fosse viável era muito grande. Que era para a gente aproveitar o tempo, como se fosse muito fácil, esperar 15 dias. E, no final das contas, quando a gente voltou de viagem, fez o resultado de todo o exame e foi comprovado que eu estava com aborto retido. Já peço desculpas também se eu chorar, que de natureza já sou emotiva, hoje eu estou mais. E foi comprovado que o embrião estava sem batimento. E a gente ficou até aquele último segundo da ultra na expectativa de que um milagre ia acontecer, que o sobrenatural de Deus ia ter desenvolvido a criança, mas o milagre não aconteceu. E a gente passou por todo aquele luto velado. Tem um lado também
Poxa, mas por que vocês não falaram com a gente? Só para quem já passou, as mulheres e pais que já passaram vão compreender o quão difícil é falar sobre isso, o quão tabu é esse assunto. E principalmente como é uma dor tão específica que é mais fácil você ficar em silêncio sofrendo do que compartilhar. Mas Deus hoje me cobrou estar aqui compartilhando essa dor para poder passar da dor ao milagre. Porque, como uma frase muito conhecida da Fabiola Mello, que é gerar um testemunho dói. Então, hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho, que doeu, mas, para a glória de Deus, a gente crê na fé. O tempo passou, tivemos que passar por toda a decisão, de se esperar e acontecer naturalmente, se ia ter intervenção. Tive uma anemia no meio do caminho, passou por todo esse processo, decidimos esperar, o espontâneo aconteceu. Aí Deus, acho que agora passou, a gente vai passar essa página, tá tudo bem. Não estava tudo bem. Tive complicações, coágulos, fiquei internada, passei por intervenção. Deus, a gente sabe que não é sobre nós, mas a gente precisa ter fé que vai passar. E nisso tudo acontecendo, como eu falei no início, uma das nossas orações para Deus no início do ano era como nós estávamos servindo ministerialmente. E nesse processo todo de julho, a gente assumiu a liderança dos jovens, com a vida caótica, mas sabendo que Deus era o nosso guia. Continuei também servindo no Ministério Infantil e sem questionar o Deus, que, como foi a palavra do clamor do Andrew ano passado, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Seja ela qual for, te agradando ou não, porque Deus é bom. E continuamos seguindo. Depois de eu ter ficado internada, tive que recalcular a minha rota profissional. Compreendi também aquela coisa que na hora você fica, mas Deus, por quê? Todos os nomes que eu tinha tomado, eu sou pedagoga, de tantos colégios renomados, o meu currículo ser acima do que pedia para a vaga, e tudo aqueles nomes que eu tomei no início do ano, eram justamente para eu ter esse primeiro semestre de buscar a palavra de Deus, de estar ali centrado na palavra dele e também dentro de mim eu estar me curando de muitas feridas que eu nem sabia que eu ainda tinha. O tempo passou, mandei currículo para uma escola que eu achava que eu não tinha capacidade para poder passar, não tinha conhecido lá dentro, uma escola no Lago Norte, muito renomada, com uma pedagogia respeitosa, não tradicional. E, para minha surpresa, eu fui chamada. E assim, amém, Deus, pelo menos uma fase aqui da minha vida eu vou conseguir botar minha cabeça para eu me distrair, vou estar também ganhando financeiramente, profissionalmente também vou estar ali no meu currículo agregando. E o tempo foi passando. E a gente continuou aqui, o Ministério continuou também com todas as suas atividades, com todos os seus compromissos. Gente, fizemos cinema, fomos para evangelismo, fomos também na estrutural, tivemos nossa vigília dos jovens. Foi uma agenda assim, bem atarefada, mas para a honra e glória de Deus, não dependia de nós, não era sobre nós dois. Era sobre a obra ser feita, independente de quem esteja à frente. E no final do ano, no dia do nosso aniversário de casamento, eu descobri que eu estava grávida de novo. E ficou aquele questionamento, Deus, a gente vai ter outra gestação, a gente vai ter esse privilégio ou não? E muitas vezes a gente, nessas incertezas que Deus coloca no nosso coração, e Ele se revela mais poderosamente sobre quem Ele é e quem nós somos. Então, esse presente foi enviado para a gente e ele tinha avisado para a gente aqui no culto que uma semente estava sendo enviada, mas na hora a gente não entendeu, depois fez todo um sentido. Então, quando você receber uma profecia, coloque em oração, não julgue o profeta, julgue a profecia, e ali você entrega para Deus. E realmente nós estávamos gerando um filho, ou uma filha, e nesse meio do caminho vieram todos aqueles sentimentos de novo, do medo, do trauma, de ser que a gente vai passar por tudo aquilo de novo. A gente só vai respirar quando passar pela primeira ultra, que o coração do bebê a gente nunca ouviu da outra vez. E quando eu fiz as 7 semanas, conseguimos, na tela saltitando assim, aquele coraçãozinho batendo.
E a gente respirou, a gente se olhou e chorou. Deus, agora é verdade. Agora a gente está carregando a nossa herança. E a nossa oração para Deus foi: Pai, inunda o nosso coração e a nossa mente com a Tua paz. Que a Tua paz que excede todo entendimento. E vamos esperar no processo. Veio também a primeira ultra da morfológica, que é tão temida, porque nesse primeiro trimestre ele já aponta se tem alguma deformidade e tudo mais, e principalmente pelo histórico do aborto retiro da outra vez, seria um teste decisivo para, tá tudo ok. E para a glória de Deus, eu estou com 14 semanas, agora dá para mostrar a barriga. E a gente compreende que a gente tem que respirar em paz, porque a cada nova ultra, a cada nova fase, e assim até que Deus venha, né? Que vão ter novas preocupações, vão ter novas aflições, mas confiando de que Deus está no controle de tudo e que nunca foi sobre nós. Que a nossa vida sempre aponte para Ele, que esse bebê ele foi formado, ele está sendo formado para que a glória dele seja vista. E que Deus é o Criador, Ele sabe de todas as coisas, o tempo não depende de nós, não depende da sua força, do seu braço, mas principalmente de compreender o processo daquilo que você vai estar passando. Porque é fácil falar no final que está tudo certo. Não, mas só quem passou pelo vale, só para quem passou pela perda. E aqui também vai um comentário para que algumas pessoas, quando souberam depois do que a gente tinha passado, a quantidade de mulheres que próximas a mim e que provavelmente próximas a vocês já tiveram um aborto e ninguém sabe. Porque é algo muito doloroso, mas principalmente é algo que às vezes é só ignorado. Mas Deus conhece o coração de cada uma de nós, sabe também o desejo de cada um de vocês, de aumentar a sua família, da sua herança, da sua próxima geração. E que, principalmente, o louvor que foi, os dois que foram falados mais cedo, foi sobre o Te agradeço, meu Senhor, e vem e me resgata todos os dias no teu jardim, que só vocês sabem por onde o vale que vocês estão passando ou já passaram, mas lembrem sempre de que Deus nos tira de lá todos os dias e renova as nossas forças. E era esse meu testemunho de 2025. Agora eu vou estar orando pelos dízimos e as ofertas. Pai, te agradecemos mais uma vez por estar na tua casa, por estar louvando e engrandecendo o teu nome. E principalmente, Pai, por estar aqui te servindo, Pai. E principalmente em obediência, independente das dores, das lutas, dos nossos questionamentos, mas nunca devemos, Pai, questionar que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, independente do que ela seja, de como seja. Te entrego também, Pai, cada família aqui representada, cada renda, daqueles que têm um emprego, do que não tem. O Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor receba as nossas ofertas, as nossas orações, o nosso louvor. E principalmente, Pai, que o nosso coração esteja voltado para Ti. Abra, Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos agora para a palavra, e que o Senhor venha estar ministrando no coração aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. E eu te agradeço, Deus, não só por essa gestação, mas também, Pai, por as suas filhas, Deus, que muito têm chorado, e só o Senhor conhece o coração de cada uma, e que o Senhor venha estar consolando elas, e principalmente, Pai, se for a tua permissão, que o Senhor também possa estar as presenteando, assim como o Senhor nos presenteou. Eu que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Glória a Deus, né? Todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus, né? Queria chamar o Andrew aqui.